Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais uma live. Nossas lives semanais estão acontecendo com mais frequência também agora. Muitos assuntos de interesse dos médicos. E hoje eu vim trazer um assunto interessante. Até tem relação com o assunto da última live, tá? Eu vou falar aqui para vocês, né? Porque eu sei que é uma dor de muitos colegas médicos. A sua clínica, ela funciona sem você? Sem você estar presente? Oi, doutor Neto, boa noite. Boa noite. Começar já a live. Eu tô aqui ao vivo. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que tem bastante relação com o assunto da última live. E é aquele negócio que eu sei que é a dor de muitos médicos, né? Principalmente aqueles que são donos únicos da sua clínica ou do seu consultório particular, que é aquela perguntinha: o seu consultório, a sua clínica funciona sem você? Boa noite, Tiago entrou. Boa noite. Então, eu sei que se eu fizer essa pergunta, eu acho que a resposta é quase 100% não. Mas se eu perguntar, se amanhã você tirasse férias e por acaso fosse viajar, enfim, tirasse umas férias de 15 dias, por exemplo, a sua clínica continuaria funcionando normalmente sem você? Estaria gerando lucro sem a sua presença, trabalhando? Eu sei que essa é a dor de muitos colegas médicos, né? Muitas vezes não conseguem nem tirar férias, se ausentar para fazer um tratamento médico, ou se ausentar muitas vezes para ir a um congresso, fazer um curso fora da sua cidade, porque quando eles se ausentam, quando eles não estão lá presentes, a clínica para de funcionar, né? Só é ele trabalhando, então se ele não está lá atendendo paciente, a clínica para. Às vezes a secretária está até lá disponível, mas não tem como atender paciente porque só tem ele trabalhando. E eu sei que isso é a realidade de muitas clínicas. Tem até o último censo do IBGE, censo que fala sobre a demografia médica de 2023, ele fala que 80% das clínicas médicas do Brasil são clínicas de pequeno porte. E essas clínicas são geridas 100% geralmente pelos seus médicos, o dono da clínica é o próprio médico, é a pessoa que faz a própria gestão da clínica. Então, assim, algo muito comum, né? É um número exorbitante de clínicas que são de médicos e gerenciadas por médicos. E a gente sabe que nós médicos saímos da faculdade e da residência sem nenhum conhecimento de gestão. A gente não tem uma disciplina de gestão durante a faculdade, a gente não teve na escola, na nossa época. Hoje as crianças, os adolescentes têm uma disciplina de finanças, mas na nossa época a gente não tinha conhecimento de finanças na escola, não tinha na faculdade, não tinha na residência. Um ou outro tinha mais conhecimento, porque às vezes alguém da família era comerciante, já tinha alguma outra empresa que não era da área médica, ou até já tinha uma empresa na área médica, e aí a pessoa, querendo ou não, tinha uma noção, porque via ali o pai, o tio, enfim, um avô administrar, mas não é a realidade da grande maioria, tá? Então, assim, a maioria das clínicas, quando o dono se afasta, ela para de faturar. Tá? Já existem outras clínicas que elas são maiores, às vezes o dono é o único médico, não são sócios,
Tem clínica que é um único médico que é o dono, tem uma clínica que é um grupo de médicos, às vezes um grupo de médicos também com sociedade, com donos investidores, né, com proprietários que são apenas investidores, mas quando é o médico sozinho é muito difícil o médico se afastar das suas atividades técnicas como médico e deixar a clínica ali funcionando a todo vapor. Já numa clínica maior, onde alguns médicos trabalham, é mais fácil ali um se ausentar para fazer um curso, alguma coisa. Boa noite, Ana Russi, bem-vinda à live. E aí o médico se ausenta, mas aí ficam vários colegas ali trabalhando, atendendo paciente. Então, essa ausência dele ali por uma semana, 4 dias, 5 dias ou até as férias, não vai ser tão sentida, não vai impactar tanto no faturamento da clínica no final do mês. Então, por exemplo, na clínica que eu trabalho, né, nós somos algumas dezenas de médicos. Então, quando alguém se ausenta para fazer um curso, ou para ir a um congresso, ou até mesmo para tirar férias, a clínica não sente tanto impacto disso, porque tem uma equipe grande que termina compensando ali a ausência de quem saiu. Mas onde não se tem como compensar, quando você é dono sozinho, ou quando é você e mais um, aquela ausência vai no final do mês impactar no faturamento da sua clínica, né? Quando você não está atendendo paciente, não está passando o tratamento lá na sua clínica, não está faturando. Então, isso é a diferença, muitas vezes, que a gente vê do médico técnico, né? Unicamente técnico, para o médico empresário. O médico empresário, ele procura organizar a sua clínica de uma forma que ele consiga se ausentar e a clínica continuar produzindo, faturando e no final do mês não impacte. Por quê? Porque quando ele se ausenta, no final do mês as contas vão chegar do mesmo jeito, tá? Conta de energia, conta de insumos, conta de pagamento de funcionários, né? Enfim, várias contas que a gente sabe que um serviço de saúde paga para poder se funcionar saudável. E aí, essa clínica tem que estar funcionando, rodando a todo vapor. Então, o médico que ainda não atentou para ser um médico empresário, ele sofre com isso. Porque é aquele médico que muitas vezes não tem um tempo, né? Ele só se ausenta assim nas últimas, né? Um problema de saúde mais sério, enfim. Algo que ele não tem como não se ausentar, tá? E o grande problema, né? É porque quando você é o médico técnico e você não tem essa visão empresarial da coisa, né, da clínica, você termina ficando muito dependente em todas as áreas de funcionamento da sua clínica. As consultas dependem de você, os pacientes, se você não estiver lá para atender, ninguém vai atender, porque só tem você. A gestão, muitas vezes, fica toda na sua mão, né, você saber toda a gestão da clínica, não só a parte financeira, mas a gestão das pessoas, né, os funcionários, o marketing. Muitas vezes o médico também é quem faz o próprio marketing, é quem grava ali conteúdo para suas redes sociais e não contrata ninguém para fazer, não pede ajuda. E até a própria equipe, ele quem tem que dar conta de tudo, saber se a equipe está performando, se não está, enfim, aquela pessoa que é o eu presa, né? Ele é a própria empresa, ele resolve tudo, ele faz tudo. Ele é mais o empregado dele, da empresa, do que o dono, entendeu? E isso, com o tempo, vai levar a um esgotamento. Vai chegar um momento que ele não vai aguentar. Ele perde, às vezes, muitas oportunidades de expandir quando ele está sozinho. Se ele, por exemplo, ele tem uma clínica e ele abre salas para serem alugadas, ele gera uma fonte de renda ali, alugando aquelas salas para outros colegas médicos poderem trabalhar. Ou então, como também acontece, o modelo de percentual. A pessoa usa a sua sala para trabalhar, para atender os pacientes dela, e ela deixa um percentual do que ela faturou ali naquelas consultas para a clínica. Ou seja, o ganho é baseado no que o médico atendeu. Hoje em dia também é algo muito comum, tá? É a clínica ficar com um percentual do que você produziu. Então, esse médico que conta com uma equipe, ele consegue respirar. Ele também dá a oportunidade da empresa dele crescer, porque ele sozinho, ele tem uma capacidade X de produção, né? E vai chegar ao topo dele.
E ele, com mais alguém, com mais outros colegas médicos trabalhando, ele vai faturar muito mais e a clínica dele vai poder crescer, muitas vezes até expandir, ter mais, ampliar a clínica ou até abrir uma nova unidade, enfim, ampliar o serviço, né? Escalar o serviço. Mas se você não tem isso, você fica limitado, você não tem como crescer, porque você como pessoa, como médico, você também tem o seu limite de trabalho, né? E aí fica um alerta, né? Porque é aquele médico que não consegue tirar férias, é aquele médico que não tem um fluxo de caixa estável, né? É muito instável. É aquele colega que tudo fica centrado, todas as decisões ali da clínica dele, se contrata alguém, se demite, se compra uma máquina, se atende mais pacientes, que horas abre, tudo fica ali na responsabilidade dele, né? É muita coisa para uma pessoa só resolver. E muitas vezes uma pessoa dessa que faz tudo só é uma pessoa que não vai ter uma clínica com muitos processos, às vezes fica ali muito na mão do colaborador de resolver certas coisas, porque ali enquanto o médico está atendendo o colaborador é quem vai terminar decidindo algumas coisas mesmo, tá? Então, o ideal é você ter o quê? Uma clínica que ela seja autogerenciável. O que é uma clínica autogerenciável? É um negócio que ele funciona independente de o médico estar lá presente 100%, tá? É aquela clínica que funciona mesmo que o médico tire férias, mesmo que o médico vá a um congresso, mesmo que ele precise se ausentar para ir para uma consulta médica, para ir para um evento do filho na escola, né? A gente que é médico, a gente sabe que em alguns momentos a gente vai precisar sair do trabalho para participar, por exemplo, de um Dia das Mães na escola do filho. Vai ter uma feira de ciências, e aí, diga aí, você se ausentar e não ter quem cubra esse horário, né? Você não vai ter paciente sendo atendido, não vai estar faturando. Então, essa clínica autogerenciável, ela funciona, ela cresce e ela também gera lucro, mesmo o dono, o médico que é empresário e dono da clínica, não estando lá 100%, tá? E isso a gente tem vários exemplos aqui na cidade e no Brasil de clínicas que começaram pequenas, expandiram e fundaram filiais, né? E hoje são grandes serviços até nível nacional, né? Existem franquias em vários estados aqui do Brasil. Então, isso é o tipo de clínica que ela não precisa da... Imagina aí, você abre aqui uma clínica em Natal, aí você cresce o seu serviço ao ponto que você quer abrir um em João Pessoa, depois você quer abrir um em Fortaleza, um em Recife, e você não tem como estar presente ao mesmo tempo nas 4 unidades. Mas se você for uma pessoa que sabe gerenciar, se você for um médico empresário, um bom gestor, você vai conseguir administrar a distância, né? Fazer o negócio crescer, escalar, enfim. E aí, o negócio vai acontecer, vai crescer, vai escalar, independente da sua presença. E o que é que eu já tinha falado até na última live, né? Quais são os pilares? Eu falei em 4 pilares para que uma clínica funcione bem, né? Para um médico ser um médico empresário. Esses mesmos 4 pilares são usados também para aquela clínica que funciona sem o dono, tá? Que é você ter gestão de pessoas, você saber contratar, você treinar a sua equipe, você saber liderar a sua equipe, você ter uma cultura dentro da sua empresa, tá? Porque assim, mas eu contrato e não tenho sorte, toda vez eu contrato errado. Tá errando em algum processo aí da contratação. Você está contratando a pessoa certa, você está olhando só o currículo, você está vendo a experiência dessa pessoa. São várias coisas que a gente avalia na hora de contratar uma pessoa para trabalhar na nossa clínica, tá? Não só o currículo, mas a experiência dela, se ela é uma pessoa mais tímida, se ela é uma pessoa que tem bom relacionamento, se ela é uma pessoa mais dos bastidores, tudo isso influencia e existem vários métodos hoje que você pode usar para fazer uma contratação e essa contratação se tornar mais assertiva. Então, na gestão de pessoas, quem entende de gestão de pessoas, na hora de contratar, ele vai tentar contratar de uma forma mais assertiva possível, porque uma contratação mal feita é um grande prejuízo para qualquer negócio, tá? Quando você contrata mal, é um prejuízo. E
Por mais às vezes que você contrate, você nunca vai contratar o funcionário perfeito para o que você está procurando, mas você vai treinar. Empresa que não treina seus colaboradores não é uma empresa que não vai ter processo, não é aquela empresa que vai funcionar de forma homogênea, tá? Cada um vai fazer da forma que acha que é certo. Às vezes um funcionário trabalhou numa clínica X, o outro já trabalhou numa clínica Y. E aí quando eles chegam na sua clínica, eles querem trabalhar da mesma forma que trabalhavam nas outras clínicas e não é assim. Cada serviço tem suas regras, né? Tem seus horários, sua cultura mesmo. E a cultura da organização ali da empresa, quem define é o dono. O segundo pilar são processos e protocolos. Porque não existe uma empresa que funcione de forma bacana se ela não tiver uma padronização dos seus serviços, tá? Sem uma padronização é muito difícil você manter uma qualidade do seu serviço. Então, você tem que ter processos, tá? Treinar a sua equipe, padronizar esse treinamento, esse atendimento, para não ter aquele negócio que cada atendente seu vai atender de um jeito, cada uma se veste da forma que quer, cada uma usa o cabelo da forma que quer, cada uma usa a maquiagem que acha que é a ideal. Tudo isso você tem que definir, tá? A funcionária ali da recepção, que é quem vai recepcionar meus pacientes, eu quero que ela se vista assim, tem a fardinha dela, o crachá com o nome, ela vai se apresentar de tal forma, o cabelo é preso ou é solto, tem que ter uma maquiagem social, não pode estar de cara lavada, de cara limpa, assim. Tem todo uma forma de você padronizar o seu atendimento. Isso eu estou dando um exemplo da colaboradora ali da entrada, mas essa padronização vai desde a hora que o paciente marca a consulta, tá? Da forma que a sua atendente vai falar com o paciente, em quanto tempo ela vai responder, se o WhatsApp que o paciente mandou, porque existe uma queixa muito grande por parte dos pacientes, né? Que ligam para marcar e muitas vezes chama o telefone da clínica e ninguém atende, ou então manda o WhatsApp e só é respondido 1 dia, 2 dias depois, e tudo isso existe tempo para ser atendido, tá? Por exemplo, se um paciente manda um WhatsApp para marcar uma consulta, é aceitável você responder essa pessoa em até 15 minutos. Depois disso já é assim considerado deselegante, desatento, você atender seu paciente de forma desatenta. Então, se você faz agendamento pelo WhatsApp, você tem que ter um funcionário treinado para isso, para fazer isso, para estar sempre olhando ali. Não pode deixar o paciente perguntando hoje e só responder daqui a 2 dias, como a gente vê acontecer com muita frequência. Assim, eu converso muito com colegas médicos e também converso, né, com as amigas, parentes e tal, que são pacientes também. E isso é uma grande queixa hoje, de você querer marcar uma consulta e as pessoas hoje não querem mais atender telefone e só querem se comunicar por mensagem, mas mesmo se comunicando por mensagem não respondem logo a mensagem e o paciente fica ali no vácuo, esperando, e às vezes é uma coisa com mais urgência, enfim, aí nem atende o telefone, nem responde a mensagem, né? Então fica difícil o atendimento. Então, quando existe um padrão, é mais difícil errar, é mais fácil você manter um padrão de atendimento, tá? O terceiro pilar é a gestão financeira. Um bom gestor, ele tem que conhecer como estão as finanças da sua clínica, tá? E para isso tem vários indicadores. Ele tem que ter metas a bater todo mês. Ele tem que ter uma previsibilidade da receita. O que ele espera faturar por mês? Ele tem que ter essa previsão. Esse mês, para eu pagar minhas contas e eu ter um faturamento bacana, tal, eu preciso faturar, um exemplo, 50 mil. Não, eu preciso faturar 100 mil. Então, quantos atendimentos ele vai precisar fazer? Quantos procedimentos, né? Quantas horas por dia ele vai precisar trabalhar? E tudo isso, assim, além disso, ele tem que ver o que a gente chama de alguns coeficientes de resultados que as empresas usam, né? Que são os KPIs, que a gente chama KPIs em português. É você avaliar qual é o seu ticket médio, né? Quanto é que cada paciente deixa em média quando passa pela sua clínica. Quantos pacientes faltam por mês? Você conhece essa média? Sabe quantos pacientes faltam às consultas? Quantos pacientes
vêm, mas não voltam, né? Não retornam, vão para uma primeira consulta e não se tornam, né? Não fidelizam com você. Você tem esse percentual? Você tem uma média anual de faturamento? Quanto é a sua média mensal, né? Tirando do tempo aí médio de um ano, quanto foi sua média de faturamento anual? Então, tudo isso aí são indicadores e você tem que acompanhar. Você tem que saber se, por exemplo, você viu que o ano passado você teve uma média X de faturamento mensal, né? Você somou todo o seu faturamento do ano, dividiu por 12, deu aquela média ali mensal. Esse ano você vai fazer novamente e aí você vai ver, poxa, será que eu consegui melhorar meu faturamento em relação ao faturamento que eu tinha no ano passado? Ou foi pior? Aí vamos ver o que aconteceu, né? E inclusive em relação aos meses, por exemplo, o mês que tem muito feriado impacta, né, no faturamento no final do mês. Então, o mês de fevereiro, que é um mês mais curto, que muitas vezes tem carnaval, é um mês que os colegas médicos reclamam, que faturam menos, né? O pessoal ainda ali voltando de férias, muita gente viajando para carnaval, muita gente nem pensando ainda em atendimento médico. Então, é um mês que tem um alto impacto no faturamento. E tem até essas variáveis também mensais, né? Um mês que tem muito feriado durante a semana, isso no final do mês vai ter um impacto também, tá? O quarto pilar, que eu também falei na outra live, é o pilar do marketing e captação de pacientes. Hoje em dia, a gente não pode depender só da indicação boca a boca, tá? A gente não depende só do médico ali, o médico hoje que ele tá antenado, ele já está nas redes sociais, ele já está mostrando o trabalho dele, como ele atende os pacientes, os resultados, lógico, de forma ética, né, sem expor paciente, sem expor história do paciente, enfim, fazendo da forma que o Conselho Federal de Medicina permite, tá, de forma ética, que hoje em dia, para tudo isso existem regras, mas o médico hoje ele tem que estar presente nas redes sociais, tá, principalmente em algumas áreas que estão cada vez mais concorridas e que o paciente vê o resultado ali, faz toda a diferença, né? Quando eu falo isso, eu falo cirurgia plástica, dermatologia, endocrinologia, pediatria, medicina do esporte, medicina integrativa, nutrologia. Essas áreas que o paciente quer muito ver o resultado, a experiência dos outros pacientes, é importante o médico estar presente. E para os pacientes, para os colegas médicos que atuam em outras áreas que não tem tanta exposição assim de resultados, mas você pode se mostrar como uma autoridade na sua área, tá? Você vai mostrar o seu conhecimento, você vai falar sobre as patologias, tá? Você vai mostrar como é o atendimento quando o paciente chega no seu consultório, vai mostrar como é a sua clínica, que é uma clínica confortável, que você tem cadeiras confortáveis, que o paciente vai chegar lá e ele vai ser bem recebido, bem atendido, vai ter um cafezinho lá, quentinho, esperando, um cappuccino, um biscoitinho, um mimo, entendeu? Então, tudo isso hoje faz parte. Muitas vezes você às vezes nem tem o antes e depois do paciente, né? Mas você tem esses outros detalhes que os pacientes também gostam de conhecer, tá? E isso traz autoridade para você. Agora, nada de ficar fazendo dancinha e meme da internet, porque isso aí faz sua autoridade lá para baixo, tá? As pessoas até acham engraçado, curtem, botam ali as risadinhas, mas isso, como profissional médico, destrói a sua autoridade, tá certo? E hoje, além dos outros 4 pilares que eu tinha falado, eu trouxe mais um, que é tecnologia e automação. Donos de clínicas têm que ter conhecimento, né, de tecnologia e automação. Conhecer softwares, os prontuários digitais, os agendamentos online. Isso é uma realidade muito atual. Muitas clínicas já fazem, tá? E facilita muito a vida do médico e do colaborador, tá? Você ali tem um software para fazer o agendamento. Aí, a partir daquele agendamento ali, aquele software ele vai ficar enviando mensagem para o seu paciente para confirmar a consulta, falando o horário, endereço, tudo, sem estar ali precisando que a sua secretária fique ligando para o paciente. Olha, só estou ligando, porque há um tempo atrás era assim, né? As pessoas
As atendentes ligavam pra gente para confirmar se a gente ia para consulta no dia seguinte. Tô ligando para confirmar se a senhora vem amanhã para consulta, sua consulta é tal hora, com o doutor tal. Hoje em dia não é mais assim. Você não recebe mais ligação do consultório. Hoje em dia você recebe um WhatsApp. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp, muitas vezes por e-mail, tá? E isso tudo é através de automação, de mensagens automáticas, tá? E os prontuários digitais, né, gente? Não existe mais... Hoje em dia é muito difícil ter o prontuário escrito ali à mão. As pessoas hoje, até por uma questão de organização, de facilidade e até de armazenamento também, né? Não existe mais aquelas prateleiras cheias de pastas com os arquivos dos pacientes, não. Isso não existe mais. Você tem que ter isso num computador, salvo na nuvem, na memória lá do seu computador, tá? Da sua clínica. E você ter prontuários que ajudem você a salvar tudo ali, exames, ter acesso até a... Tem alguns softwares que você consegue ter acesso a exames dos pacientes realizados em outros serviços. Então, o médico ele também tem que ter esse conhecimento de tecnologia e estar por dentro, tá? O médico que é dono de clínica, ele tem que entender. E hoje... esses softwares eles vieram para ajudar mesmo o colega médico, tá? Ajudar a rotina, ajudar a otimizar ali a rotina do médico e das suas atendentes, tá? Então, o médico, ele hoje ele precisa ter uma mudança de mindset. O que a gente fala? Mudança de mentalidade. O médico hoje ele não basta ser só o médico técnico que sai da faculdade e vai só atender paciente. As coisas aconteceram assim numa velocidade muito grande, principalmente depois da pandemia, né? A gente teve um avanço tecnológico aí de 20 anos em um ano. Então, o que a gente esperava ter só daqui a 15 anos, chegou a 5 anos atrás, tá? Tudo, tecnologia, acesso à informação, consultas online, antes da pandemia era muito raro, já existia, mas era muito raro ter consulta online. Hoje em dia, muitos pacientes até preferem, né, uma consulta online. Vários colegas médicos até... A gente diz, mas como é que você vai fazer uma consulta com um dermatologista online? Gente, tem sim, tá? Tem cirurgião plástico fazendo consulta online. Todas as áreas, assim, já falei com vários colegas de várias áreas, otorrino, todos fazendo consulta online. Então, é uma realidade e não tem mais como voltar atrás, tá? E essa questão da mentalidade, da mudança de mindset, é porque o médico, para ele ser mais livre, que eu digo assim, ele ter uma liberdade maior do seu tempo, para administrar também o seu negócio, ele tem que saber delegar algumas funções, né? Ele não pode ser o médico que agenda paciente, que capta paciente, que faz o marketing dele, que posta, que contrata a secretária, que demite, que faz as compras do consultório, enfim... Ele não tem. Ele tem que saber delegar, ele tem que ter alguém de confiança ali, que ele possa delegar essas funções e ele poder fazer mais a função dele técnica e a função também administrativa, tá? E aí, muitas vezes, eu digo por mim, pela minha experiência também, eu tinha muita dificuldade de delegar, porque eu ficava com medo da pessoa não saber fazer aquilo, ou não fazer aquilo da forma que eu gostaria que fosse feita. A gente às vezes fica sem querer confiar nas pessoas, né? Assim, será que ele vai fazer tão bem quanto eu faço? Será que ele vai ter atenção de falar com o paciente como eu falo? Será que ele vai se comunicar de uma forma assertiva com o paciente, não vai ser grosseiro? Enfim, tudo isso você treina, né? Você tem que chegar para sua secretária e dizer, olha, o passo a passo do atendimento é assim, você vai começar a abordar o paciente assim, falando dessa forma com ele, enfim, contornando todas as objeções e fazer todo aquele passo a passo até marcar a consulta, tá certo? E saber delegar. Depois que você treinou, a coisa vai fluindo, tá? Não vai ser de primeira, mas vai fluir, tá certo? Então você tem que aprender a terceirizar algumas coisas da sua clínica para você poder crescer também, tá? E ter essa mentalidade de dono de clínica, tá? Você trabalhar na sua clínica, mas você também não ser apenas o dono empregado, tá? Você sabe ter o seu papel de líder também lá dentro, tá?
Então, os próximos passos que eu deixo aqui para vocês façam uma avaliação de como é que está a clínica de vocês hoje. Onde é que vocês se encontram no momento? Você é um médico com uma clínica altamente dependente de você? Você é um médico que tem uma clínica que é semi-dependente de você? Se você sai, impacta, mas não impacta tanto, porque vão ter outros colegas ali atendendo, ou a sua clínica é totalmente independente de você, porque às vezes você tem uma clínica, você produz bastante, mas quando você sai, a clínica continua fluindo lá, tranquilo, e no final do mês o faturamento, às vezes até maior. Então, em que nível você está nesse momento? Né? Você é um médico com a clínica dependente, semi-dependente ou totalmente independente, né? Então, depois dessa sua avaliação, a gente pode mapear os processos. O que é que você pode fazer para melhorar os processos dentro da sua clínica? Os processos de atendimento, de contratação, de demissão, de atendimento, tá? Treinar a sua equipe e ver, é muito importante, você não tem como melhorar se você não mede. Como é que você vai melhorar o faturamento da sua clínica se você não tem conhecimento de quanto você está faturando em média, né? Eu faturo hoje 80 mil, eu queria faturar 100. Quantas consultas a mais você vai precisar fazer por mês? Quantos procedimentos médicos a mais você vai precisar fazer por mês? Quantas horas a mais você vai precisar trabalhar no seu consultório, né? Você tem como colocar mais alguém no seu consultório para trabalhar para você? Você só é você só consegue dar conta de um horário. Você só pode, você não tem como se dividir em 2 e 3 e atender 3 pacientes ao mesmo tempo. Então, para você conseguir aumentar esse número de atendimentos, muitas vezes você vai ter que convidar colegas para trabalhar com você. E eu vou trazer até uma história de uma amiga, que ela é dentista, e ela é dona de clínica, tá? E ela, por muito tempo, foi dona sozinha da própria clínica. E ela sempre trabalhava muito durante a semana, final de semana, ia pro interior e assim, aquela pessoa que no final do mês faturava bem, mas achava que não estava faturando o quanto ela achava que realmente deveria faturar. E aí ela começou a estudar gestão, foi fazer cursos, foi, né, aprender o mundo empresarial da área de saúde. E ela começou a observar que ela estava sendo roubada na clínica dela. A secretária dela ficava com uma parte. Ela não conferia tudo. Ela atendia, por exemplo, num sábado, às vezes ela trabalhava, atendia 40 pacientes, um exemplo. Ela não ia conferir se aqueles 40 pacientes tinham pago realmente. Ela não tinha, ela trabalhava tanto que ela não tinha tempo de fazer essa avaliação. Ela confiava plenamente no que a sua secretária passava. E aí depois ela começou a desconfiar de alguns comportamentos da secretária, aquela pessoa adquirindo bens, assim, fazendo compras que não cabiam ali no orçamento dela, né, no que ela ganhava. E quando essa minha amiga foi observar, ela estava sendo furtada. Então ela trabalhava muito, mas ela não tinha tempo de administrar. Ela era técnica apenas, era atendendo paciente. Ela tinha uma clínica que ela podia botar mais pessoas para trabalhar para ela, mas não colocava. Então era ela era eu presa, era sozinha como atendente, né? E não fazia parte administrativa de forma correta. E aí, quando ela teve essa mudança de mentalidade, né? Essa mudança de mindset, ela saiu de uma dentista técnica para uma dentista empresária. Ela mudou muito a empresa dela. Ela cresceu a empresa, ela colocou pessoas para trabalhar com ela lá. Ela tem hoje uma equipe de dentistas trabalhando na clínica dela, tá? E hoje ela consegue tirar férias, que ela não conseguia. Ela consegue se ausentar para fazer os cursos que ela sempre fez, sem ter uma queda no faturamento no final do mês. Ela consegue fazer uma gestão do negócio dela, acompanhar como é que está o faturamento. Ela fez várias melhorias no atendimento da clínica dela. Então, assim, só fez
crescer. Essa mudança de mentalidade dela fez a clínica dela crescer muito. E hoje em dia a clínica dela é uma clínica que anda independente do trabalho dela, independente da força de trabalho dela lá atendendo paciente, tá? Então ela saiu de uma clínica totalmente dependente dela para uma clínica que hoje é maior, escalou de tamanho, né? Tem outros colegas trabalhando lá para ela. E hoje é uma clínica que anda independente dela estar lá dentro ou não, trabalhando, tá? Eu não digo assim, ela abandonou a clínica e ela tá sempre acompanhando, mas se ela se ausenta, ela não tem queda no faturamento no final do mês. Então, isso para você mudar a sua mentalidade, muitas vezes você tem que sair da sua zona de conforto mesmo, buscar conhecimento, tá? Tem muitas informações aí na internet, no mercado, muita gente boa ensinando, tá? Eu também tenho um curso que eu ensino médicos sobre gestão de clínica, gestão de pessoas, processos, liderança. E esse curso eu irei lançar ainda, mas eu vou trazer aqui sempre conhecimento para vocês, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de falar sobre isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Para mim é algo que a minha experiência prática com a parte teórica que eu fui adquirindo conhecimento com o tempo também, para mim é muito bacana passar isso. E eu fui na contramão, a minha história foi totalmente, eu digo, inversa, porque quando eu entrei na sociedade de uma clínica aqui em Natal, que já era uma grande clínica, que já funcionava há algumas décadas, né? Eu entrei como sócia e era uma clínica que já tinha um bom funcionamento, um bom faturamento, um bom volume de pacientes. Mas eu cheguei ali médica, eu sabia exercer a radiologia, eu sabia ser médica, eu não sabia nada de gestão. Eu até via o meu pai, que na época era um dos gestores, eu via ele fazendo, ele estudando, ele já tinha feito alguns cursos. Então eu acompanhava, mas eu não tinha noção nem do que se tratava. A gente só aprende mesmo quando tá ali na prática, tá? A gente estuda, mas na prática, no dia a dia, é que a gente vai ver os perrengues, tá? Os problemas, ver que os pacientes são pessoas diferentes. Nem sempre você vai ter um paciente, gente boa. Às vezes vão aparecer alguns pacientes estressados, chateados, às vezes até com o problema de saúde dele, ele já chega ali fragilizado. Enfim, os próprios colaboradores que vão trabalhar para você são pessoas, né, assim, o ser humano é diferente, não existe um ser humano igual ao outro. Então, você vai ter dificuldade ali nas pessoas que vão trabalhar para você, nos pacientes que vão chegar para você. Então, tudo isso fica mais suave quando a gente estuda e aprende algumas soluções para resolver esses problemas. E eu, por passar por algumas coisas, né, por vivenciar na prática algumas situações, né, que não tem que não passe, tá? Se você é médico e nunca passou por nenhuma situação constrangedora ou que você ficou aperreado assim na sua clínica, então você ainda não tem experiência, porque eu acho que todos nós passamos, né, por situações difíceis como donos, mas isso me fez buscar conhecimento e hoje eu enxergo já as coisas de uma outra forma. A gente aprende a resolver conflitos, né, dentro da nossa empresa, conflitos com os pacientes, conflitos com os funcionários, conflitos até entre os médicos, os enfermeiros, enfim. Uma clínica em funcionamento é um serviço com muitas demandas, né? Então, para isso, nada como fazer um bom curso de gestão, manter networking com colegas médicos que estão também nessa área, tá? Eu converso muito com colegas que são donos de clínicas, eu também faço mentoria, eu já estou há alguns anos estudando sobre gestão, e é isso que eu trago para vocês, tá? E o que eu trago assim de fechamento é que uma clínica independente é aquela que valoriza o médico, é aquela que gera lucro, mas que o médico tem liberdade, é aquela que o médico ele consegue se dedicar um tempo à sua família,
tá? Porque tem colega médico que todo final de semana trabalha e não consegue ficar ali um pouco com a sua família, não consegue fazer uma viagem, não consegue participar de um evento da família, porque muitas vezes tá no plantão, tá atendendo paciente, tá operando, enfim. E aí eu trago essa reflexão para vocês. O que é que falta, né? As mudanças que você pode fazer e os conhecimentos que você pode adquirir para a sua clínica, para o seu consultório, a partir de agora, passar a funcionar e a faturar sem você estar 100% presente, tá certo? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Um assunto bem denso, tá? Tentei resumir o máximo que eu pude. Mas é algo que eu também tô sempre falando nas minhas redes sociais, aí no meu Instagram. Ajudando os colegas médicos aí a resolverem alguns pepinos que aparecem diariamente. Bom, o Tiago tá me perguntando aí o que que eu acho da venda de planos de tratamento na clínica. Se você é de uma área que permite vender planos de tratamento, é uma boa opção, porque isso aí, além de fidelizar o paciente com você, né? É um paciente que ele vai ficar mais tempo com você, é um paciente que ele vai se sentir mais acolhido, porque quando você vende um programa de tratamento para um paciente, você vai estar acompanhando aquele paciente mais de perto, né? É um contato maior com o paciente, você vai estar ali. Quando você vende um plano de tratamento, gente, não é que você passou o tratamento para o paciente e o paciente vai fazer tudo em casa sozinho e você vai abandonar a ovelha perdida, não, entendeu? Quando você vende um plano de tratamento para o seu paciente, você tem que ter uma noção de que esse paciente ele precisa ser acompanhado mais de perto. Então, você vai tirar ali um tempinho, uma vez por semana, ou você ou a sua secretária, e mandar uma mensagem para o paciente para saber se está tudo bem. Se é, por exemplo, um paciente que está em processo de emagrecimento, né? Você vai estar ali sempre pedindo um feedback do paciente. Então, eu acho que a venda de planos de tratamento é algo muito válido. É algo que aumenta o ticket médio daquele paciente, dos seus pacientes, porque quando você vende um programa de tratamento, você, além da consulta que você está faturando, você vai faturar aquele dinheiro também ali, aquela quantia do programa de tratamento. E aquele paciente ali, ele vai ter um atendimento VIP com você, tá? Ele vai ser acompanhado de perto. Então, eu acho que é super válido, tá? E até para manter uma rotatividade no seu caixa, né? Digamos que o paciente fecha, eu vejo colegas fechando programas de tratamento aí de 5 mil reais, 6 mil reais, divide, até mais, tá, gente? Tem médico aí vendendo programas de tratamento de emagrecimento até de mais de 20 mil reais. Então, assim, também, não é vender e desgarrar o paciente, não. É ter realmente um acompanhamento VIP. O paciente ele precisa ser acompanhado bem de perto. Ele está pagando por um tratamento caro, tá? Ele está pagando pela sua atenção, pela sua dedicação. E então, assim, você tem que acompanhar de perto. Mas eu acho super válido. É uma coisa que você pode aumentar o ticket da sua consulta, tá? O ticket médio do seu paciente. E é algo que está muito em alta hoje. Obrigada, doutor Neto. Gente, eu vou finalizar aqui a live, tá? Obrigada pela participação de todos. Espero que o meu conteúdo tenha sido útil para quem assistiu até agora, que traga coisas boas, que acrescente aí no dia a dia da clínica e do consultório de vocês, tá? Boa noite e obrigada a todos.